bem-vindos a mais um episódio do podcast Simples Assim, pra te provar que nem tudo na vida é tão simples assim, mas é uma delícia, né, gente? E eu tô aqui com uma pessoa que realmente vai provar que não é nem tudo simples assim também. Mas primeiramente, vou agradecer nossos patrocinadores, a Once Produtora, que é esse lugar incrível onde você pode gravar seus podcasts, eles vão até você gravar vídeos empresariais também, é tudo que o seu Instagram precisa pra decolar. E a Vista-me, né, gente, que olha, esse é um dos meus looks preferidos dessa temporada. E é uma assinatura de roupa que a gente chega em casa, uma caixa, uma curadoria maravilhosa de pessoas que pensam no seu corpo, nas melhores cores pra você. E aí chega em casa por uma assinatura básica, você fica só com o que você quer e devolve o resto. É mais barato que estacionamento de shopping, gente. Conheçam esse serviço, que é muito, muito especial. Tipo, eu nunca, jamais pensaria nessa composição e eles pensam e fica perfeito. Então vamos lá, que vocês vão conhecer essa pessoa que há muito tempo eu cruzo com ela, mas assim, nunca tivemos uma relação como estamos tendo agora, porque quero engravidar de novo e com certeza ela estará na minha equipe. Linda. Cacau quer, gente! Ai, que maravilhosamente delícia te ver aqui. Obrigada, meu amor. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso, né? A gente se aproximou. E eu acho que nada é por acaso, né? Não. Porque a gente começou a se aproximar, se ver mais vezes. Aí você contou, sou o tentante agora. É isso. Eu falei, quero você. Porque essa conexão é muito importante, né? Muito. Então, antes de começar aqui o nosso papo, queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse pro pessoal do seu trabalho. Sim. Então, eu sou doula. Eu tenho uma clínica, né, que chama Cacau Care. Aí eu me formei, sou formada como doula. Eu atuo com partos humanizados já, nossa, acho que já tem mais de 10 anos já agora. A gente não dá data, né, gente? Porque eu comecei com 15. E aí agora com 25, tenho muita experiência. Sim, olha que básica. Eu sou terapeuta, especialista em sono infantil também. Então, depois que o bebê nasce, eu ainda ajudo as mães a organizar a rotina, a entender sobre fisiologia ali do bebê. Sim. E aí, claro, né, que daí a gente começa a ter vários braços, porque a gente nasce mãe, nasce uma profissão nova, nasce uma mulher nova, nasce essa paixão pela maternidade. Então, claro, né, faço um monte de coisa já no trabalho. Eu ensino massagem infantil, banho de ofurô, que traz alívio de cólica pro recém-nascido. E várias outras coisas, gente. É só entrar lá no @ que vocês vão ver. Ai, Cacau que delícia, gente. Eu tô amando essa minha fase tentante, porque aí as minhas convidadas são tudo nessa vibe. Aí você finge, ótimo. né? Você finge que é pro podcast. Olha, vem aqui. Aí você faz a sua consulta já. Já é uma consulta, entendeu, gente? Manda ver, manda ver. Ah, eu tô com um podcast também agora, né? É verdade, fala um pouquinho Se sobre. chama Pod Mames. Então, a ideia é receber profissionais, especialistas. E eu faço exatamente isso que eu tô te falando, Mari. Nossa. Porque nos últimos tempos eu recebi, por exemplo, uma psicóloga. E aí eu fiz muita pergunta em relação à adolescência, que é o que eu tô vivendo agora. Sim. Então eu também tô com essa desculpa no meu podcast. Mas é bom, né? Porque a Sim. conversa flui melhor. Quando faz parte da sua vida, Sim. todo mundo fala assim, nossa, Mari, eu adoro ouvir seus podcasts ou assistir, porque é gostoso, porque você faz perguntas que a gente quer saber também. Eu falo, Sim. porque é o que eu tava Somos vivendo. mães, né? É o que tá rolando ali. É a nossa dúvida, Exatamente. é a coragem de perguntar, né? Então, às vezes é uma coisa muito direcionada, assim, com pauta, tudo certinho. Às vezes não responde o que a mãe do outro lado tá assim, gente, eu queria saber muito isso. E a gente vai e pergunta, né? E tem coragem. Então, E é isso que vocês vão ver aqui hoje, gente. só que a gente só vai... a consulta. Começou. A consulta começou. Vamos lá e vocês vão assistir tudo isso. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou por causa das crianças ou não? Eu comecei sim, né? Eu acho que sim, assim, posso dizer que sim, porque na do Enzo eu ainda estava muito adormecida em relação à informação, eu achava que eu tinha informação suficiente, então eu fui estudar, fui atrás de compreender sobre parto, mas aí eu entendi que eu não fui atrás nas fontes adequadas e corretas, porque tem isso, né? Aqui no Brasil a gente vive um sistema obstétrico que é super pró-cesárea. Então, às vezes, você acha que você tá conversando com a equipe certa, você tá lendo o livro certo, e, na verdade, você só tá sendo ensinada a andar de acordo com o sistema obstétrico que é pró-cesárea. Sim. Do Enzo foi isso. Da Nina, aí sim eu me transformei, né? Então, a Nina trouxe esse olhar de calma. Quem que faz sentido pra mim? Porque o nascimento do Enzo me transformou em mãe. Então, a transformação de mãe daquela Carolina que deixou de ser sua filha
e que passou a compreender o que que é a maternidade, eu parei e falei, não, é minha responsabilidade agora, né? Seguir de uma forma diferente, procurar informação onde faça sentido dentro do meu maternar. Então, o Enzo trouxe essa transformação e a Nina trouxe a validação de tudo isso, né? Porque daí eu recebi informação, fui atrás, né? Mas eu tive partos, assim, cesáreas, né? E um foi uma urgência. E a Nina, assim, né? Vamos combinar. Nasceu com 3,950. Pra quem não me conhece pessoalmente, eu sou muito alta. Tá com um mega salto aqui hoje. Não, mas eu tenho 1,53, eu sou pequena, né? Então, a Nina era enorme e grande também. Então, ela ficou transversa. Mas eu dilatei tudo, ela só não desceu. Então, mesmo assim, eu falei, não, eu vou até o fim. Vou, porque essa questão do bebê grande. Bebês grandes nascem. Quando que a gente sabe que não nasce? Quando você dilata tudo, entra em trabalho de parto e você começa a perceber que não tem uma evolução nessa descida. Na posição da cabeça. E foi o que aconteceu com a Nina. Então, ela não saiu de zero, que a gente chama, né? Que é da descida da progressão. Ela não saiu de zero. E aí, depois de... acho que eu fiquei aí umas 4, 5 horas, não desceu. Eu falei, não, tudo bem, vambora. Só que eu digeri de formas diferentes já esse parto. E aí veio esse propósito. Então, eu já trabalhava um pouco na área de educação, com crianças. Eu já tinha uma formação dentro da educação. Já tinha esse propósito com mães, com crianças. E aí eu falei, não, agora eu preciso colocar em prática esse negócio. Aí a Nina tava com, na época, assim, uns 4 meses, e eu a louca da amamentação, né? Porque eu amamentei ela até os 2 anos, eu trabalhava em escola, numa escola americana, né? E eu ia pro banheiro tirar leite, sabe? Se eu via o tchum, 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 era eu no banheiro, nos intervalos das crianças. E nesse meio tempo, eu tinha muitos alunos, muitas crianças que eram encaminhadas pra mim, porque não dormiam bem. Então, eu comecei a atender uma mãe aqui, uma vizinha, uma prima. E no boca a boca, um dia, eu falei... Nossa, não tô podendo pegar mais caso de sono, porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando na escola. E foi aí que eu tomei a decisão. Não, então eu preciso sair da escola e agora virar empreendedora. Pobre da mãe. Mas aí sim, né? Aí eu tive coragem de dar espaço. Então, eu comecei como terapeuta de sono. E aí, nesse meio tempo, eu falei, tá, agora eu vou colocar em prática a doulagem também. Porque aí você tinha mais tempo, você já tava sim, mais tranquila não tem pra fazer condições, isso. né? A doulagem toma, assim, sua vida. Não tem horários, tem que... muito lindo. Eu amo, assim, de verdade, eu amo, assim, sou apaixonada. Eu amo, eu adoro assistir também. A Cacau coloca algumas coisas, né, algumas vivências lá no Instagram e eu adoro assistir. Eu sou uma amante de parto normal e eu me descobri amante de parto normal na pandemia, porque, né, pra contar um pouquinho do que eu vivi, eu engravidei em dezembro, em março, pandemia, né? Sim. E quando eu engravidei, eu tinha plena ciência e certeza que eu ia ter uma cesárea, porque eu trabalhava com eventos. E eu falava, não, precisa ser agendado, porque organizado? eu quero... Exatamente, organizado. Sim. Era essa a minha cabeça. Eu preciso acordar e falar, é hoje que eu vou pro hospital, arrumar a minha mala, e era isso que tinha na minha cabeça. Recebo o balão da festa do sábado a meio-dia e meia. Exatamente. Eu Murilo nasce às 1h30. Isso virginiana ainda, ou seja... Muito bem. Planejada. Então, eu queria ir montar toda a minha maternidade, colocar no meu balão, colocar a minha roupinha e ter o meu filho. Era isso que eu pensava. Não tinha informação nenhuma. Era, né, muito jovem, não tinha informação nenhuma. Aí, pá, pandemia. Fiquei em casa. Eu, minha barriga e eu. Falei, deixa eu começar a ler. Porque agora eu não tenho compromisso. Essa pandemia não vai demorar pra passar tão cedo. Não teve evento, né? Na pandemia, zero evento. Acabou, zero. Fiquei, você tipo, não conseguiu achar Não, e graças a Deus, porque foi isso que me salvou, porque senão eu teria pirado. E aí eu não pirei, porque eu tava com uma barriga. Deus é maravilhoso, né? Muito. E aí eu falei, bom, eu preciso ficar saudável pelo meu filho. Comecei a estudar, comecei a ir, né? Como que é o nome daquele filme que todo mundo tem que assistir? Tem vários, né? Mas aquele que esperar quando você tá esperando é um livro que começam, né? Mas eu falo, gente, calma, não. É um documentário. Ah, tá. O Renascimento do Parto. Aí eu assisti, tipo, foi a primeira É que ele é meio chocante, né? Eu amo, tá? Eu indico. Mas antes eu indicar o Renascimento do Parto... Eu indico só os outros não. Indico todos. Mas o que eu faço antes, Má? Eu tenho uma consulta antes com elas e eu explico o que é. Então, eu falo de que lugar de fala são aquelas mulheres, porque... Eu atendo mulheres privilegiadas, mas eu ainda atendo o SUS.
Então, quando é uma mulher do SUS, a consulta é para preparar ela e já trazer a solução. Então, assim, ó, você vai ver algo absurdo que vai te deixar desesperada, mas calma que a gente tem um caminho que vai ser esse. Agora vai lá e assiste. As mulheres privilegiadas, eu falo, ó, essa é muito realidade, muito de SUS, mas também mostra o particular, sim, né? Sim, mostra. E a gente também tem o caminho que é esse aqui. Porque se você só joga a informação, tem muitas que ficam apavoradas. Então, aconteceu comigo. E aí eu peguei um dia de pandemia e o meu marido falei, vamos assistir um documentário para o nosso baby que estamos gerando e vai ser ótimo para nós. A gente só ficava assim, ó, meu Deus. E foi bom ter me assustado porque eu me interessei pelo assunto. E eu falei, já que eu tenho tempo, vou estudar sobre, sozinha, né? Não sei, eu não te conhecia ainda. Se te conhecia muito pouco. E fui pesquisando sobre o assunto sozinha, e fui entendendo, e fui sentindo o meu corpo, e fui falando, caracas, então eu acho que eu mudei a rota, né? E aí eu tinha uma médica, e comecei a comentar com ela sobre. A primeira coisa que ela falou foi, o Murilo é muito grande. Gente, mas quanto tempo você... Gente, mas quando que você tava de Tipo, gestação? uns 5 meses. Não dá, tá? Já vou falar isso agora, assim. Aquele médico que, em qualquer momento, fora de trabalho de parto, que já começa a falar assim, então, é muito grande. Circular de cordão, que é o famoso cordão no pescoço. Nossa, eu não consigo... Assim, são tantas desculpas, né? Sim. Tem que ver se você tem dilatação. Vai ter dilatação se entrar em trabalho de parto. Se esse profissional tiver o respeito pelo seu corpo, sabe? Quando ele fala isso antes até de você chegar no final da gestação, é estranho, Então, né? aí eu comecei assim, a achar estranho. E eu já tava ali munida de informação, porque eu tava indo atrás. E já comecei a achar estranho, enfim. Decidi, decididamente que eu ia ter parto normal. E aí eu falei isso pra médica, né, no caso. Que não, eu não sei você, mas eu decidi. Aí eu falei, olha, eu quero parto normal. Não sei o que você tá pensando disso. Aí ela falou, então tá bom, eu vou te passar a conta, porque a conta do parto normal é diferente. Aí eu falei... Era maior? Era muito maior, Pra claro, você né? desistir, você acha? Muito Com maior? certeza, muito maior. Tá. Não, porque tem uns que até cobram mais e também não entregam parto, né? Mas entendi. tem uns que fazem só pra você falar, obrigada. Não, aí eu falei, não, tudo bem, eu não tenho condição, porque eu trabalho com eventos e eu não tô trabalhando. Então pandemia. eu vou com um plantão. Suda, você é, né? Nossa, ela olhou assim pra mim, ela... Não, tudo bem. Se você quiser, pode... E começa, às vezes, a colocar empecilho e assustar, né? E aí... E a gente tem plantonistas incríveis em hospitais Hoje é minha particulares incríveis. A Bruna, da Promatri, você deve conhecer. Ela é minha médica hoje, porque Sim. foi tão incrível o parto do Murilo, foi tão surreal. Ele nasceu em 6 horas. Foi, foi rápido. Foi bem super rápido. Mas porque a médica era muito boa. Ela Você chegou... relaxou. Sim. Se sentiu segura, E eu lembro que ela acolhida. entrou ali no tava a Raquel, a Ellen, que a Ellen praticamente foi minha doula, né? A Ellen é doula, né? Ela é, Fez mas... a formação. Gente, foi maravilhosa. E aí ela entrou na sala, eu falei, ela olhou pra mim e falou assim, você quer parir agora? Né? Aí eu, quero. Ela falou, então vamos, porque eu não quero trocar de plantão, eu quero ver esse neném nascer. Comigo. Eu quero que esse neném nasça agora. E ela começou, ajudar, como se realmente ela fosse da equipe ali paga, era uma médica do plantão. Enfim, ela é minha médica até hoje, doutora Bruna. É a diferença Um de uma beijo. profissional humanizada, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não tenho condições de contratar uma equipe humanizada. O que é uma equipe humanizada? Nada mais é do que você encontrar um profissional que ainda tá como obstetra, se atualizando, embasado agora, né, em tudo que é mais atualizado, Sim. de estudos, de evidências científicas. Também não adianta ser aquele médico que não tá atualizado, que não se adapta, que é inflexível e que vai olhar pra você e entender que é o dia mais importante da sua vida e vai ter esse respeito por você, pelo seu corpo e pelo seu bebê, pela sua história. Exatamente. E pode ser do plantão, pode ser do SUS, pode ser uma enfermeira no SUS, pode ser um médico do meio do mato, que às vezes vai fazer, né? Sim. Como voluntariado, que eu tenho histórias lindas, né, em relação a isso. E, sabe quanto custa? R$0. Zero. Nossa, que legal. Zero. Já parou pra pensar? A pessoa virar e falar assim, o que eu vou fazer? Eu só vou me dedicar e respeitar, Mari. Zero. Porque a pessoa já tá lá. Ele só precisa ter essa consciência de que é um chamado que ele tá fazendo ali. Sim. Né? Então, a gente tá trabalhando no servir. Ser médico é servir, ser doula é servir, ser enfermeira é servir. Quem trabalha com gente é pra servir. Você serve. Sim.
Sim, não é? eu amo. E é meu propósito. Sim. Eu amo E aí servir. você tem que engolir, às vezes, saco. Às vezes É. você tá com problema em casa e você tem que estar sorrindo porque existe algo maior por Sim. trás que você se comprometeu quando você falou. É, um dos dias mais importantes da vida da minha cliente também É já festa. foi o dia mais importante da vida da sua cliente. E às vezes é a mesma cliente. Exatamente. Nasceu e aniversário de 1 ano. E aí quando você fala, eu vou fazer essa festa, eu vou atender esse parto da assistência, você tá se comprometendo de que ela é prioridade. Sim. Então, se você tá com um problema muito grande que você não tá conseguindo nem estar naquele lugar, gente, chama uma doula backup, Uhum. né? Chama alguém da sua equipe pra dar assistência nessa festa. Por quê? Porque é o dia mais importante da mulher. É. É muito importante, assim. E aí, o que é importante falar também, Má? Não é uma caça aos médicos, tá? Porque tem gente que fala assim, essa coisa das doulas, falarem mal dos médicos, eu adoro Sim. meu médico, porque ele é da família. Então, assim, eu tenho muitas pacientes doulandas que falam assim pra mim, olha, eu quero um parto normal, mas o meu médico é cesarista, mas ele é o meu avô. Eu quero um parto normal, eu quero um parto... assim, eu tô estudando, eu sei que meu médico é cesarista, mas ele é meu pai. Ele tá comigo há anos, desde que eu, né, que eu menstruei, minha mãe, todo mundo pariu com ele. E aí eu falo, tá, você quer o parto com o seu avô ou você quer um parto normal? Porque assim, se você quer um parto com o seu avô, o que a gente faz? A gente coloca seu avô lá dentro e a gente explica pra ele que muita conduta mudou e que você quer também uma equipe ou um plantão pra conduzir e se ele vai ter essa humildade de se colocar nesse lugar. E o parto é seu. Então, Sim. assumir aí o protagonismo começa aí. De você virar e falar, você é muito importante pra mim. Mas eu quero muito o parto normal. Eu acho que é essa virada de chave, cara. Que todo mundo precisa fazer. todo mundo precisa ter. De dizer que, tipo assim, quem faz o parto não é o seu médico, é você. Eu acho que é isso. Tipo, o meu médico falou que o meu parto... Não! Você decide. É o seu corpo. Sim. Então, acho que essa é a virada de chave. Sim. E é a virada de chave que eu tive sozinha, né? Então... Sim, pra você falar, vou ter com plantão, né? Então, porque eu falei, não, eu vou ter com plantão. E aí, lá no final da gestação, eu continuei fazendo pré-natal com ela. E no final da gestação, ela falou que o Murilo tava com... Circular. Que tinha tido erro de contagem de semanas. Ele não tava mais, ele não era grande mais. Eu achava que ele tava com De erro de repente não era contagem. mais. E eu tava com, 2 semanas a mais do que eu achava que eu tava. Ou seja, eu precisava começar a estimular o meu parto. Ou seja, induzir. Porque ele tava... Além dele, né? Acho que foi a forma que às vezes encontrou ali de falar, cara, ela vai pra plantão, deixa eu acelerar, vai virar uma cesárea. Vai virar uma cesárea porque... Foi isso que você sentiu? Foi, eu senti isso. Aí eu falei, não, eu achei muito estranho. Eu saí de lá e fui na Promatre fazer No uma PS. ultrassom de PS. Pra ver se ele tava bem. E tava tudo normal. Eu tava com a semana que eu achava que tava mesmo. Aí depois disso eu não voltei mais lá. E aí eu só ia no plantão do Promatre já. Eu falei, bom, eu vou Sim. parar aqui, eu vou parar com o plantão. E aí eu fui atendida pela Bruna, pela que fez o meu parto. Ah, que Lá legal. no plantão. Adorei ela. E eu ainda pensei naquele Você dia. Eu jogou ainda pro pensei, universo, pra Deus, nossa, né? bem Deus, que podia ser ela. Aí eu ainda perguntei aquele dia, eu falei, você faz parto aqui? Ela, sim, tô subindo. Ela é toda, né, um sotaque bem gostoso. Ela, sim, tô subindo daqui a pouco pra fazer, tô só atendendo PS, daqui a pouco eu vou subir. Tem paciente minha parindo lá em cima. Aí eu, que legal, tá, né, tomara que seja eu. Quando eu cheguei... Que era ela, você do reconheceu dele, na hora? Na hora! Às vezes você passa com tanto médico, né, que você não reconhece. Na hora que eu olhei pra ela, eu falei, eu não acredito. Aí ela falou, você vai parir agora. Aí, tipo, foi uma Ai, que conexão lindo. muito gostosa, Aham. assim, sabe? Presente de Deus, né? E Tudo separado. Exatamente. E eu não tinha uma doula, eu até pesquisei e procurei, mas porque eu não tinha recurso financeiro mesmo. Sim, Então eu tive que escolher. Eu falei, bom, eu vou escolher uma enfermeira, porque, né, ao meu ver ali a enfermeira e a Raquel, Ellen... maravilhosa. A Raquel. E a Ellen, eu falei, bom, eu acho que eu... A Raquel e a Ellen, eu tô bem amparada ali. Mas eu queria muito. E foi ótimo, porque aí veio a Bruna também, nossa. E foi assim, o meu parto dos meus sonhos. E aí vem um negócio, né, que aí é um pouco de terapia também. Eu tenho muito medo do meu segundo parto não ser assim maravilhoso como foi o primeiro. Todo nascimento é um luto pra você. Porque, querendo ou não, mesmo você tendo um parto incrível, tudo, ali logo depois na sala de parto, tem alguma coisa que você fala, nossa, será que eu gritei muito? Às vezes vocês falam muito isso, né? Ai, desculpa se eu gritei muito, se eu xinguei. Aí eu falo, imagina, gente, a gente só vê isso, né? Então a gente vê de todos os tipos. Então sempre tem um luto, você sempre...
às vezes se acha inadequada em algum momento, porque nós mulheres fomos educadas assim. É muito doido, né? Sempre falam pra gente alguma coisa do tipo, você não pode gritar, você não pode ter dor, você tem que ser guerreira, você tem que ser forte. Então, às vezes, quando a gente acha que a gente perde o controle, o autocontrole, a gente fala, nossa, mas eu elaborei que o parto podia ser assim, nossa, tem a velha história do, será que eu fiz cocô? Eu ia te perguntar isso, sobre a polêmica do cocô aí. Sim. Também. E aí elas falam, eu fiz cocô. E eu falo, não vou falar sobre isso. Por que você quer saber? Bebê no colo, né? Mas porque é isso, são lutos. O segundo parto, sim, porque cada parto é muito diferente do outro. Então, vou resumidamente contar uma história. Eu tive uma paciente que eu atendi 3 bebês dela, inclusive ela tá pra engravidar do 4º. Que legal. E o primeiro bebê nasceu no carro, comigo. Nossa. Muito rápido. Então, eu cheguei na casa dela, ela ia ter numa casa de parto, eu bati o olho, e a gente tem entre quem atua dentro de parto, a gente fala, começou a suar no bigodinho, está no expulsivo. Cheguei, ela estava suando no bigode. Aí eu falei, bora. Amor, vamos entrar no carro? Vamos. Entramos no carro, no meio da marginal, rompeu bolsa, e eu percebi que ela estava fazendo puxo, e aí acabou. Botamos no telefone pessoal da casa de parto, foi o primeiro bebê que eu recebi sozinha, porque depois aconteceram várias vezes, depois em situações diferentes, nada programado, já falo isso, né? Não é função da doula receber bebê sozinha, mas às vezes acontece. E aí, recebi ele e tal, não sei o que, foi muito rápido. Aí ela teve tanto medo de que o segundo ia ser rápido, que ela falou, vai ser um parto domiciliar. Organizamos tudo, equipe, parto assistido domiciliar, com a equipe montada, tudo. Banheira ali na sala, nada. Aquele parto arrastado. Meu Deus. E ela falava, meu Deus, mas eu tinha certeza que ia ser igual ao outro. Não foi. O terceiro ainda foi no SUS. Porque ainda tinha uma questão, uma comorbidade, que ninguém pegava aquele parto domiciliar, teve que ser no hospital. Assim, todo parto é diferente. Mas porque toda criança é diferente. Sim. Toda a história da criança vai ser diferente. E aí já começa a aceitação daquele pequeno ser que tem uma missão diferente do seu primeiro bebê. São pessoas diferentes, né? Você é a mesma pessoa que tá parindo, mas tá parindo outra criança. Exatamente. E eu fico me colocando nessa pensativa. Tipo, tipo, nem engravidei ainda e já penso no parto. Porque pra mim o parto é um dia tão maravilhoso. Gente, pra mim, eu sinto saudades, eu sinto o cheiro, eu sinto saudade daquele dia. Arrepia de você falar, porque é isso mesmo, assim, eu tenho doulanas que escrevem, que saudades desse dia. Uma coisa muito louca, porque você morre de dor, é a morte. Eu gritava, o que eu me arrependo é que eu ficava gritando, eu não quero mais, cesárea. E as duas, né, tanto ela quanto a Raquel, eu já tava super ciente, porque eu falei, a única coisa que eu vou fazer é dizer que eu não quero mais, mas eu quero, então continuem. E me ignorem. E eu ficava gritando, eu não quero mais, agora! Eu lembro que eu olhei pra ela e eu falei, amiga, por favor! E ela, vai, Mari, continua, você vai conseguir. A mulher que às vezes fala assim, eu não quero mais, eu quero uma cesárea, socorro. Não é que ela quer uma cesárea, ela quer um alívio da dor. E hoje em dia tem analgesia, sabe? Então, eu tomei, assim, teve uma hora que eu falei, não, analgesia. E já era. Sim. Porque também tem as meninas que querem natural mesmo, Sim. né? Eu já era o tipo, gente, se eu gritar muito é porque eu vou querer analgesia, então pode dar. E foi bem, bem precioso, assim, pro nascimento do Murilo. Acho que é muito, é importante a gente falar isso da analgesia, porque daí a gente já até fala pro pessoal de casa, porque tem gente que acha que assim, tem perfil de mulher que quer fazer sem analgesia pra bater no peito e falar, sou indígena. Não é isso, né? Quando você vai estudar, você entende que a analgesia é uma intervenção externa. Sim. Então, entrou a analgesia, várias outras coisas muitas vezes serão necessárias. Por exemplo, às vezes uma ocitocina endovenosa para conduzir as contrações, às vezes um fórceps, se essa mulher perde consciência corporal, se essa analgesia não é feita de uma forma adequada, ou se o corpo dela responde de uma forma diferente. Então, quando você entra com uma intervenção externa, qualquer uma que seja pro corpo, que fisiologicamente está pronto para parir aquela criança no tempo dele, você sabe que outras são necessárias. E aí, às vezes, você reduz a possibilidade de um parto normal. Então, tem muita mulher que, por ter vivido uma cesárea anterior, por uma analgesia mal feita, um bebê que nasceu num fórceps, ela fala, não quero analgesia nesse. Sabe? E é por isso, muitas vezes, sabe? Que elas falam, não quero analgesia. E óbvio, tem algumas que falam, quero sentir tudo. E são as escolhidas por Deus, porque geralmente são as que não sentem nada. É muito fora do comum. Exatamente. E aí eu até coloquei aqui que todo mundo fala, e a gente até conversou e eu acho que não, mas todo mundo fala que, principalmente os mais velhos, por onde sai um boi, sai uma boiada. Que tipo, vai o primeiro parto normal, o resto é ótimo.
não é assim, então, né? Porque a gente já É até falou um pouco, porque a gente também tem que pensar assim, no bebê, né? Uhum. Então, quem muda aí os próximos partos é o bebê sempre. Sim. Mas vamos pensar que o nosso corpo, ele tem memória. Então, uma vez que você pare, seu corpo já sabe o caminho no próximo parto. Então, cola fina, amolece, abre. Mas e aí, esse bebê vai descer? É. Como que esse bebê tá posicionado, sabe? E tem questões também do corpo da mulher que às vezes mudam, né? De um parto para outro, de uma gestação para outra. Mas sim, nasce um boi, nasce uma boiada? Sim, mas um parto não é igual ao outro. Então, às vezes, você precisa de uma cesárea num terceiro bebê. Já aconteceu isso. Eu já atendi, assim, vários... Eu não vou lembrar agora, mas eu lembrei de uma da Holanda. Acho que ela teve 2 antes e o terceiro foi uma cesárea. Muito bem indicada. Porque, às vezes... no caso dela, era uma placenta prévia, né? Ele tava na frente desse bebê. Então, imagina, a placenta que nutre esse bebê... Durante o trabalho de parto, se a placenta vem antes desse bebê, né? Prolapso de cordão, já tive. Sim. Quando o cordão desce antes na cabecinha do bebê, o bebê comprime ali cordão, não tem entrega de oxigênio. E aí, isso não tem a ver com que nasceu lá o boi e agora a boiada vai passar. Né? A passagem, sim. Agora, como tá esse bebê? Como tá fisiologicamente o corpo dessa mulher, sabe? Já tô preocupada. Não. Mas... já fiquei preocupada, eu pensando... Mas parto é entrega. Ele entrega no primeiro filho, no segundo, no terceiro. Ele entrega. E a confiança, olha o que Deus fez no seu primeiro parto, cara. Não, é bizarro. Ele separou exatamente a médica que você falou. Nossa, seria incrível se fosse ela. E eu, tipo, pensei, né? Não falei nada, não falei pra ninguém. Tanto que quando ela entrou, eu olhei pro meu marido e falei... meu Deus, olha quem é. Foi maravilhoso. Isso. Então, confiar que no segundo, é isso. Vai ser como tem que ser. Você vai ter o parto que você precisa viver. A Mandy veio aqui, ela já falou que vamos fazer uma limpeza uterina. Ela é incrível, né? Boas energias. Já mandei várias tentantes pra ela. É muito bom. Ela falou do protocolo de tentante dela, tudo? Falou. Não sei que ordem que vocês vão assistir, mas se não assistiram ainda Mandy Ribas, ou procura aqui ou aguarde esse episódio que tá incrível também pras tentantes. Lá no seu Instagram... tem um post polemiquinho que você coloca que dá pra ver se é menino ou menina por causa do lado. O que é isso, Cacau? É o médico, né, que fez o estudo. Eu preciso estudar mais profundamente qual foi a linha que ele seguiu. Mas possivelmente, eu acho, Má, que ele começou a observar como que tava essa placenta, a posição de bebê, tudo... com 15 semanas. Então, a ideia com 15 semanas você vai fazer ultrassom, você observa o lado em que está a placenta e o lado que tá o bebê, no útero e tal. E aí você consegue, você tem que tomar cuidado pra ver se essa imagem não tá espelhada também, né? Sim. Pra entender se é menina ou menino. E as pessoas ficam enlouquecidas porque dá certo, né? A Virgínia, tipo assim, a Virgínia postou o ultrassom, todo mundo mandou, Cacau, o que você acha? Aí eu falei, é menino. Aí todo mundo, será que agora é um menino? Quando ela anunciou, todo mundo, meu Deus, Cacau, lembrei de você. Então, mas colocou 15 semanas. Hoje em dia, um teste de sexagem a gente faz com 9. Sim. Então, né? às vezes, acaba saindo até antes do que... Sim. Mas é com 15 semanas que ele consegue observar, tá? Alguns, eu acho que 13, porque tem aquela aquela porcentagem, né? De às vezes tá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, pra quem não sabe quando engravidou e tal. Mas dá super certo, né? E ainda falando de sexo de bebê, tem muitas mulheres, a gente conhece, inclusive, né? Que tem um monte de menino que quer ter uma menina, ou que tem um monte de menina que quer ter menino. E falam que tem umas mandingas aí pra tentar. É verdade? Você sabe um pouco disso ou você acha que é tudo zoio? Assim, não tem nada concreto, mas existem várias linhas, né? Então, imagina que tem várias pessoas que acreditam na alimentação, em você se alimentar de uma forma específica quando você quer uma menina, de uma forma específica quando você quer um menino. Aí, quando você vai estudar, por exemplo, quanto tempo dura um menino ali correndo. Né? O menininho, pra ficar claro pro pessoal de casa, né? O espermatozoide, na hora que entra no corpo da mulher, os mais rápidos são os meninos, né? Exato. Então, assim, eles falam, no dia que você está ovulando, imagina que quem vai chegar mais rápido no dia que você está ovulando, né? E essa criança falar, serei gerada, é um menino, porque ele é mais rápido. A menina, ela dura mais tempo. Então, você faz um pouquinho antes de ovular, porque daí os meninos já se perdem no caminho, perdem o foco.
ali. Meninas. E aí as meninas chegam, que elas são determinadas. E aí você tem uma menina. Mas não tem como, né, Má? Eu falo que ainda tem o quesito Deus, cara. A Babi fez isso, né? Ela veio aqui, ela falou, amiga, eu fiz de tudo. Eu fiz alimentação, eu fiz tudo e não veio. Então, assim, é Deus mesmo. E é isso, né? A gente tem que falar que tem que acreditar. Você pode fazer, né? Mas eu falo que o melhor é você fazer e orar. E falar, Deus, no meu coração. Tipo, eu queria tal, né? Se você achar que eu sou merecedora aí, né? A Vitube, quando ela contou, né, que tava grávida e a gente ia fazer o chá, eu falei, e aí? Eu tava tentando muito tempo e tal. Aí eu falei, eu acho que é um menino. Por causa disso, porque ela falou que tava tentando. E quem tá tentando faz um dia da ovulação, né? Pode ser. Aí você falou, veio o menino. Aí eu falei, com certeza. Aí depois ela até falou que tava fazendo o teste da ovulação. Aí eu falei, com certeza é um menino, porque ela fez no dia da ovulação. Tá vendo? Então, assim, por exemplo, ela deu certo. Deu certo. E às vezes, assim, o teste da ovulação, ok, né? Você tá sabendo que você tá ovulando, aí você namora, ok. Mas tem muita mulher que ovula ou tardio, ou... Então, quando não Pode faz dar esse errado teste... também. Você namora, às vezes, em dias que aí... E é de novo. É o espermatozoide mais esperto que nada. Chega lá primeiro. E é o que Então, tem dá que pra saber. chegar. É o que E é o tem que tem que que chegar. chegar, é o que tá separado, sabe? Então, de novo, é entrega, é fisiologia. Assim, são muitas perguntas dentro da medicina que não são respondidas, sabe? Algumas coisas são muito óbvias, mas aí você vai falar, tá, eu fiz tudo certo, igual a Babi. Fiz tudo certo, direcionada, com a equipe médica, me falaram e veio outro menino. Nossa, e quando eu abri esse teste, gente... Foi você que abriu? Fui eu, amiga. Meu. Só eu sabia. Na hora que eu abri, ela... É que tinha que pedir, Gente, né? na hora que eu vi masculino, eu me tremia toda, eu chorava. O meu marido ficava, calma, eu não consigo. Porque tava todo mundo esperando uma menina. E ela falava abertamente, né? E eu até falo pra todo mundo, eu falo, gente, eu tenho um menino. É claro que se vir uma menina eu vou gostar muito, mas eu quero ter um filho. Então, assim, se vier outro menino, ótimo, a gente vai vestir os dois iguais, vai ser amigo do futebol e tá tudo bem. Se vier uma menina, maravilhoso. O sonho de todo mundo ter um casal. Mas a gente sabia que a expectativa dela não era essa. A expectativa dela era, eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina. Ela nem sequer tinha a possibilidade, pensava de ser um menino. Quando eu abri eu falei, eu não vou conseguir fazer essa festa. Eu não vou contar. Eu não vou Quem conseguir. vai contar? Eu não vou conseguir, tipo, eu não vou conseguir olhar pra cara dela, eu não vou conseguir falar com ela. Mas aí vem o que Deus sempre ensinar. Igual a gente vive o parto que a gente precisa viver, tem isso, né? A gente não tem controle. A gente não tem controle. Então, assim, você quis muito uma menina, mas, cara, eu vou te mandar outro menino porque ele é muito especial, porque ele tem um propósito muito grande e ele vai fazer sentido na sua família. Então, a gente não tem controle, né? É largar o controle, é entrega de novo. Exatamente. Entrega. E tem uma dica pra quem teve cesárea, porque a gente tá vendo muito essas mulheres mudarem, né? Então, tem muita mulher que fala assim, eu fiz cesárea, o próximo vai ter que ser cesárea também. E outras que falam, eu fiz cesárea e no próximo eu quero sim que seja normal. Tem alguma dica ou alguma coisa que você possa dizer pra essas mulheres se prepararem? Eu acho que assim, primeiro, lembra que a gente falou no começo que o parto ele é da mulher. Sim. Eu não sou contra a cesárea. Eu sou, primeiro, contra a cesárea desnecessária. E eu sou contra a cesárea, que uma mulher que escolhe a cesárea com medo do parto normal, baseado em mitos que ela ouviu sobre o parto normal. Essa era a minha próxima pergunta, o medo do parto. Porque o que a gente tem hoje é que quando a gente vai ouvir, muitas vezes, histórias de parto, dessas de descabelar, é um lugar de fala, de contar essa história de uma mulher que muitas vezes não foi amparada, foi julgada num corredor, teve enfermeiras que maltrataram sim ela, que falaram coisas horríveis pra ela não estava entendendo o que estava acontecendo com o corpo dela, ela foi deixada ali com dor, muitas vezes é usada a ocitocina de rotina, então aquele pico, aquela ocitocina lá em cima, então é uma dor muito grande, sendo que o corpo sabe o quanto liberar de ocitocina para essas contrações virem. Não teve o companheiro do lado, mesmo sendo lei. Então, até hoje, muitas vezes a gente tem que levar a lei impressa para essa mulher ter o acompanhante do lado dela. Então, existe a lei do acompanhante. A mulher tem direito ao acompanhante e começa na triagem. Então, às vezes é na triagem que já começa aquela lavagem do você não dilatou. Nossa, seu bebê é grande. Nossa, você não tem passagem. E às vezes o acompanhante tá lá, preenchendo ficha lá fora, né? E eles seguram ele lá fora e falam, quando ela entrar em trabalho de parto, o senhor entra. Às vezes eles constrangem esse acompanhante também
Então, eles falam assim, o senhor pode acompanhar a sua esposa, mas você sabe que lá na sala que ela vai, tem um monte de mulher nua parindo, talvez o senhor vai ficar sem graça, e as mulheres que estão lá também. Aí o cara, por respeito, fala, ai, amor, então na hora que nascer você me chama. Só que assim, a violência obstétrica começa muito antes do expulsivo da hora de nascer. Então, começa antes dos obstetras, inclusive, muito né? antes. Então, assim, esse cara tem que falar, tá bom, mas essas mulheres estão lá parindo, desculpa. É o parto da minha mulher, eu vou estar do lado, eu vou ser respeitoso, eu vou ficar com ela. E então precisa ser uma decisão em conjunto por esse parto. Então, a mulher muitas vezes escuta essas histórias e fala, Deus me livre. Sim. E às vezes é uma mulher privilegiada, que vai poder ter um parto num hospital muito bom particular, com uma equipe ou com um plantonista, né? Que dentro do hospital particular também é muito bom, muitas vezes. É um tirinho ali no escuro que você não sabe onde você vai acertar, que foi o que você fez. Às vezes você pega um plantonista que tá com pressa, que não tá num dia bom, que é mais intervencionista, porque é a linha que ele segue, que era isso que depois eu vou complementar, né? Sobre os profissionais. E aí, você acaba virando uma cesárea. Mas você tem que trabalhar com o melhor que você tem. Agora, a informação, ela liberta. Porque você começa a entender de que lugar de fala essa mulher que te contou uma história absurda, de que o bebê nasceu de fórceps, que lugar que ela ocupa e que lugar que você tem a possibilidade de ocupar. Aí você fala, mas eu não quero fórceps, Deus me livre. Tá, mas e se a gente pensar em ir sem analgesia até um bom ponto? E se a gente pensar em contratar um anestesista que entende de uma analgesia de parto, a gente já sai desse lugar, às vezes, de tentar usar um fórceps. Sim. Então, assim, tem uma série de coisas, de medos que são imputados para alimentar esse sistema obstétrico cesarista. Por quê? Porque é mais prático para os médicos, porque os hospitais ganham muito mais, né? É mais rápido, né? Sim. E aí, para conseguir alimentar isso, a gente tem que colocar medo nessas mulheres. A gente tem que educar essas mulheres para cesárea. Sim. E é isso que tá acontecendo há muitos anos. E agora, graças a Deus, graças à informação que a gente tem ali, né, aqui na nossa mão o dia inteiro. Exatamente. Isso é libertador, porque dá a possibilidade de escolha. Então, aquela mulher que tem informação, que faz consulta comigo, que eu falo, vamos montar um plano de parto, porque eu tenho que falar da cesárea, Mari. Então, quando eu for te atender, que a gente for montar um plano de parto, a gente vai ter um plano de cesárea. Porque se por algum motivo você precisar de uma cesárea, a gente também escolheu ali detalhes em relação à sua cesárea. E o seu atendimento é muito importante antes, né? Tipo, não existe assim, vou contratar uma doula, vou contratar beijo, tchau, ela vai lá no dia no hospital. Não, é tipo praticamente aí o final da gravidez inteiro. Sim, eu não nego, tá? Então assim, às vezes ainda aparece algumas que por várias questões se embananaram no caminho e falam, tô aqui induzindo e queria te contratar hoje, você vem? Eu falo, vou, mas a gente vai ter que conversar muito tempo durante a indução e tal, e aí eu vou. Algumas que às vezes em trabalho de parto falam, vem, eu vou, porque eu não vou negar assistência. Sim. Porque eu sei que eu ainda vou fazer diferença pra essa mulher. Sim. Porque assim, a cesárea, 99,9% é por indicação dos médicos. Sim. Porque às vezes você tá lá, urrando de dor, mas a mulher bate no peito e vai, sabe? Então eu sei que quando eu vou, a gente faz a diferença porque a gente traz alívio, a gente massageia, a gente utiliza de aromaterapia, a gente traz esse ambiente que vai ser mais acolhedor, e a importância relaxante. também de vocês conversarem com quem tá ali de médico, né? Porque... É que isso é uma linha muito tênue, porque assim, a gente não pode intervir em conduta médica. Então, por exemplo, a minha equipe e a gente respeita a conduta médica. Sim. Eu sempre falo antes, então, por exemplo, vamos pensar que você chegaria pra mim com a sua médica anterior. Eu falaria assim, Mari, pesquisei sobre a sua médica, ela tem uma taxa grande de cesárea, então o que você vai fazer? Você vai levar o seu plano de parto pra ela e você vai alinhar esses pontos com ela. Aí você volta pra mim e fala, olha, ela falou pra mim que se o bebê for muito grande, passar de tal estimativa de peso, aí é cesárea. Aí eu vou falar, Mari, a gente só consegue saber se o bebê é grande a ponto de não descer intraparto, durante o trabalho de parto. Mas é uma escolha sua. Aí você quer seguir com essa médica ou não? Que o combinado não vai sair caro. Sim. Então, por exemplo, episiotomia, né? Pra quem não sabe, é ali a incisãozinha, o corte na vagina. A gente sabe que é não. Mas até hoje, muitas vezes, eu tenho doulandas que levam um plano de parto e falam, eu não quero epísio.
Aquele profissional que às vezes fala, mas às vezes precisa. Ou às vezes precisa porque ele já pensa como uma possibilidade. Eu vou fazer. E aí, o que eu falo? Então tá, e se chegar na hora e ele falar, vamos fazer um epísio, tudo bem pra você? Pra mim, não. Mas e pra você? Porque o parto, ele é seu. Exatamente. Se você falar pra mim, eu quero ter com ela, e se ela fizer um epísio, beleza? Cara, não é minha responsabilidade. Eu estou te falando que geralmente não tem necessidade, sabe? Geralmente não, né? Não tem. Quase nunca. Uma coisa é ter, né? Que é uma coisa que também meio polêmico aí. Uma coisa é você ter o corte espontâneo, certo? A laceração, né? O bebê, ele passa. Ali. Sim, é bem que diferente a recuperação, a sutura. Ali, né? Depende, eu tive. Às vezes não. Às vezes é uma escoriação que o corpo recupera. Às vezes não, às vezes precisa suturar. Eu dei 2 pontinhos ali, que precisou. Sim, mas é muito diferente. Imagina que é de dentro pra fora. Não é um bisturi. Completamente diferente. Né? A gente sempre dá o exemplo de... Imagina você vir com uma tesoura e cortar o papel. É uma quebra, é um corte. Agora, você rasgar, quando você olha como fica, né, esse papel, é muito mais fácil ali de aderir, de se recuperar. Então, é isso. E outra, é muito doido, né? Acho que ninguém para pra pensar nisso, assim. Pode ser que o bebê lacere? Então já vamos cortar? Por que a gente não fica com a possibilidade do não? Do não, exatamente. Hello, sabe? Então, assim, não, vamos então correr o risco? E uma coisa que eu sofri muito, e eu vou falar porque pode ser que muitas mulheres sofram isso também. Quando eu falava pras minhas amigas que eu ia de parto normal, todas elas faziam assim, nossa, por quê? Depois o Henrique vai ficar solto lá. Tipo assim, dizendo que eu ia ficar larga, né? E eu ficava com aquilo na cabeça de tipo, Mari, gente, conta que volta. Não, eu vou contar, calma. E esperem o final dessa história. Eu na consulta pros pais. E eu ficava, tipo assim, gente, não é possível que vocês estão pensando isso. E falava, ela falava, gente, Deus é maravilhoso, viu? Deus fez esse caminho que é pra sair. Ele sabe. E Deus sabe de todas as coisas. Deus ama o sexo, Deus que fez o sexo. Exatamente. Né? Ama o homem, ama a mulher. E aí, então, assim, beleza, fui, porque é isso, né? Fui daquele jeito mesmo. Mas é óbvio que eu não sabia o que aconteceria depois. Meus amores, depois eu ainda falei pra minha médica, eu falei, amiga, você deu uns pontinhos a mais lá, não? Porque o negócio... Ela falou, Mari, é a fisiologia do corpo. Quando ela estende muito, depois ela volta praticamente tudo. Sim. Meninas... Então, parem de ficar Jovem preocupadas com isso, porque ficamos jovens de novo. Sim. E todo mundo, tipo assim, me barrava, tipo, queriam barrar a minha escolha. E eram amigas próximas dizendo que Deus me livre parto normal, porque ia ficar larga lá embaixo, tipo... Eu amo essas amigas, né? Porque daí eu falo assim, e por quê? E quem te falou isso? E como que foi? E claro, né, de novo, existem as exceções nessas regras. A gente tem mulheres que muitas vezes a forma como esse bebê foi tirado, a epísio, é uma recuperação ali da relação sexual muito difícil. Sim. Porque, imagina, né? É um corte. É um super corte. Gente, eu não senti absolutamente nada. Tanto que o ponto... A recuperação é super tranquila, né? Nossa, muito maravilhoso. Primeiro que eu pari e depois que eu queria ir embora pra minha casa, né? Porque eu estava nova. Cara, mas você sabe que na Europa, minha irmã pariu na Nova Zelândia, né? E lá você pode optar. Então, assim, no dia seguinte você pode voltar pra casa, né? E aí você tem a visita da midwife lá na casa dela pra falar como é que tá, ver pontos, essas coisas. E a minha irmã, como uma boa brasileira, ficou 3 dias para que cuidassem da minha sobrinha. Vamos aproveitar a hotelaria também, né? Sim, porque eles ensinam muito, né? Então, pra mim, inclusive, foi ótimo. Porque eu tava lá, minha mãe também, meu pai também. E aí, a gente também saiu um pouquinho de cena. Pra eles aprenderem a cultura ali do país do meu cunhado. Como eles ensinavam. Eles cuidam do umbigo de uma forma diferente da nossa. E minha irmã tinha que poder escolher. Então, assim, ela ficou um tempo a mais. Mas podia voltar no dia pra casa, sabe? Que delícia, eu queria. Eu queria ir embora no mesmo dia. Talvez um dia isso mude, né? Eu acho que é bom, porque daí desocupa, sabe? A gente abre espaço pra uma nova mulher e geralmente a gente quer ir embora. E sabe uma coisa bizarra que eu descobri, assim, nos hospitais? De descobrir visitando quando eu tava grávida? É ridiculamente poucas salas de parto normal. Agora, quantos anos tem o Murilo? 3. Vai fazer 4 agora. Você tá numa leva maravilhosa. Eu tô falando de... há muito pouco tempo atrás. 5 anos atrás, era... Na Pro, eu não lembro quantas salas tinham, eram pouquíssimas, acho que eram 3. Aí no São Luís, agora eram 5. 3 também, tá? Agora não muda muito. Mas são 2 a mais que já fazem muita diferença. E outra,
Não, são mais. Antes eram 2. Então, assim, era uma briga pela sala. Eu tenho histórias e histórias. Desculpa, gente, vou ter que contar um negocinho aqui. A minha paciente estava chegando, parindo, e eu chegava já pedindo, gente, vamos higienizar a sala e tal. Por quê? Porque tinha acabado de desocupar e eu tinha medo de colocarem outra pessoa lá dentro. Eu queria que a minha da Holanda entrasse. Porque era uma briga por sala de parto. Então, assim, era muito pior. A gente tá numa leva melhor. A Einstein tá com bastante também, né? Que bom, O Star tá com bastante, graças a Deus, que era o antigo São Luís, né? O Itaim que deixou de dar assistência para parto normal. Então, gente... luxo. Mulheres luxo. sabem parir e hospitais que façam salas pra gente parir. Sim. Porque agora cada vez mais vem aumentando essa procura do parto normal, da mulher se reconectar com o seu corpo, dessa autoridade feminina, né? Que antigamente a gente não tinha, né? Sim, a gente tá recuperando esse protagonismo da gente escolher por nós. Então, até a Epísio já vem de um pensamento muito machista, sabe? O famoso pontinho do marido, que eu quero morrer quando eu falo o pontinho do marido. Tá, o pontinho do marido, pra ele ter relação com essa mulher, mas, gente... E aí, esse perino da mulher, você perguntou pra ela? Se ela quer, você deixa ali, né? Exatamente. Então, esquece, o corpo é meu, eu escolho. Não, tem muitas falas que a gente ouve, que a gente fala, gente, não é possível que vocês estão perguntando isso. Não é possível que vocês estão falando isso. Eu vivi isso, imagina você. Eu sou, tipo... Anos. Eu já escutei coisas, assim, que eu não tenho nem coragem de falar, mas são muito feias, assim. E polêmicas, né? Eu fujo um pouco de polêmica. Mas muito, assim, médicos super renomados... com um posicionamento que, por exemplo, que eu não atendo mais parto. Que eu não atendo. É tipo eu tenho buffet que eu falo, eu não atendo. É igual. Sabe por quê? Porque assim, como que eu penso? Eu tenho um propósito, eu tenho uma linha. A partir do momento que eu linko a minha imagem com um cara que é totalmente o oposto do que eu acredito, tá tudo errado. Então, é direito dessa mulher escolher, e também é meu direito como profissional falar, não me sinto confortável de atender, e vou te explicar por quê. Isso e isso. E aí, assim, complementando o que eu falei lá no início, não é que os médicos são sempre maldosos. Tem médicos que sim, tá? Conheço médicos que realmente querem correr pra ir jantar com a mulher, tá? E não estão nem aí, que é o dia mais importante daquela mulher que ele escolheu acompanhar. Tem sim. Mas geralmente são médicos que vêm de uma base de ensino extremamente intervencionistas, que se sentem confortáveis assim. Então, a mesma coisa, Marco, eu te falar assim, agora você tem experiência com uma festa no hotel que durou 3 pra dias. sempre. Foi a melhor festa da vida dos meus filhos, inclusive. VTube e Eli subiram a régua, assim, da festa infantil num grau, né? Que a gente tá lascado. Mas você tem experiência. Mas imagina que eu chego pra você e falo assim, Mari, eu quero uma festa no fundo do mar. Todo mundo mergulhando. Você vai falar, cara, eu não me sinto confortável. Talvez pelo desafio você vá pegar, mas você falar, não me sinto. Não, eu me sinto confortável aqui, ó. Aqui, ó. É seu direito também. Sim. E aí, o que você vai falar? É isso, só que o que é o certo é você falar, não me sinto confortável, não me sinto pronta, não gosto, não dou conta. Que é o que os médicos precisam ter coragem de falar. Sim. Eu gosto da cesárea. Bom, essa mesma minha médica podia ter me falado, Mari, tudo bem você querer parto normal. É isso. Mas assim, você tá confortável de ir com plantão? Porque eu não atendo parto normal. Isso! Pronto! Você tá confortável de procurar um outro profissional? Ou não quer falar que não vai atender, porque não pode negar ali? O que pode falar? Olha, Má, eu vou te explicar o que eu me sinto confortável. Que é o que eu faço com o plano de parto. Quando elas levam um plano de parto e perguntam, não quero epísio. É o espaço que esse profissional tem de falar. Mas se precisar, eu vou fazer. Aí essa mulher vai escolher se ela segue ou não. O ideal seria, eu faço epísio. Como é isso pra você? Só que eles não têm coragem, entende? E aí ficam naquela enrolação. E isso é o errado. É o enrolar, é o enganar, é o mentir, é isso, sabe? Então não existem profissionais assim que são absolutamente monstros. Pra gente parar de também demonizar os profissionais, os médicos. Eu acho que não é isso. Eu acho que
com o trabalho de vocês, tanto você, enfermeira, né, as doulas em si, e o que eu sinto passando por isso e tendo muito próximo aí uma segunda vez. O que a gente quer, o que nós mulheres queremos com o trabalho de vocês é ter um apoio, ter uma ajuda, porque a gente às vezes idealiza tudo que a gente quer na nossa cabeça e ali na hora da dor, na casinha do parto, lá naquele lugar, a gente não tem voz, a gente não consegue, a gente pede uma cesárea que a gente não quer, a gente, né, tá ali com vergonha de fazer cocô, enfim, a gente quer um apoio, a gente quer uma pessoa pra segurar ali na nossa mão e falar, continua, ou Mari, agora realmente eu tô vendo que é muito essencial a gente fazer essa cesárea, ou uma cesárea. Exatamente, é ter ali, porque assim, a vida inteira nós mulheres andamos juntas, a gente vai no banheiro junto, cara. É tipo assim, vamos no banheiro, amiga. Então, a gente precisa dessa mulher ali com a gente no parto, porque o nosso marido é a melhor coisa do mundo ali com a gente. Mas uma outra mulher... Sim. Que você já assistiu? Tem uma minissérie que chama... Um seriado que chama The Red Tent. Eu acho que deve ser a tenda vermelha, em português mesmo. E ele fala sobre isso, né? Antigamente, as mulheres tinham a tenda vermelha em que todas se recolhiam quando estavam menstruadas. E elas ficavam juntas. Elas ficavam afastadas dos homens, e ficavam entre elas. Por que isso, né? Por que a gente menstrua junto quando a gente começa a conviver muito? Entende? Então, é essa união. E a gente perdeu muito isso. A gente perdeu muito isso por conta dos homens, sim. Por conta de disputa de homem. Quando começaram a sexualizar só o nosso corpo. Quando começaram a ver que nosso corpo serve só pra servir o homem. Tem uma música linda que fala... meu corpo não me define, né? Seu corpo não te define. Ai, eu não lembro tudo. Mas eu sei qual é. Você é seu próprio lar. Então, a gente mora dentro da gente. Como mulher, a partir do momento que eu respeito o seu sagrado feminino, todos os seus detalhes, seus medos, suas dores, eu tô me respeitando. Eu tô abrindo espaço pra eu ser respeitada mais pra frente. E aí, a gente perdeu muito isso. E agora, isso tá se recuperando. Realmente, assim, é lindo de ver. É muito bonito. Eu fico muito feliz. É lindo de ver. E cada vez que alguém fala pra mim, ai, Mari, eu quero um parto normal. Ou até, tipo, eu ainda falei sobre recursos, né? De, não ter recurso pra ter uma equipe inteira. Mas, tipo, faz uma prioridade. Tipo, eu não posso ser enfermeira, doula e fotógrafa. Tipo, o que você... pode ter, né? Dá uma prioridade ali. E assim, Má, uma coisa que é muito incrível é você parar pra pensar. A gente investe tanta coisa. As pessoas gastam... Assim, eu quero que a Mari trabalhe muito, mas vamos lá. Chá revelação, chá de bebê, chá de tudo. Aí um super quarto que a criança nem vai entender, nem vai lembrar que teve. Que a função é assim, ter onde dormir e a alimentação é a mãe. Colo. E geralmente só dorme com a mãe no colo, no quarto. Então, pra que super investir? É uma questão absolutamente comercial, sabe? Então, é muito melhor você investir numa equipe pelo seu corpo e por esse bebê, pela saúde desse bebê e sua, do que você ter um quarto lindo, impecável. Mas as prioridades são invertidas, né? As prioridades são invertidas. Mas, assim, é por falta de informação, Má. É isso. É porque a mulher às vezes fala, tá, eu vou montar um quarto lindo porque é caro o quarto. Mas a equipe, meu plano cobre. É exatamente essa Só que ela não entende que o plano cobre uma assistência que não é a que ela quer. Entendeu? É isso. E aí depois reclama do parto, né? Sim. Ai, mas eu fui maltratada, ai, porque foi horrível, ai, porque estavam falando de churrasco na sala do parto, ai, porque um mostrando o celular pro outro, né? Eu acho que se nunca ouviu da importância de você dar a importância pro parto, a responsabilidade não é dessa mulher. Mas lembra do que eu falei no começo, assim, eu me senti responsável pelo que aconteceu com meu filho, porque poderia ter sido diferente meu parto, no dele, principalmente. E aí eu falei, eu não vou mais tampar meu olho e fingir que, vai dar tudo certo. Eu vivo num país onde a cultura é diferente. E eu quero mudar essa cultura. Eu quero escolher por mim. Então precisa, é uma meleca, porque eu gostaria que a gente não tivesse essa preocupação, sabe? Que a gente pudesse curtir, assim, a conexão com o bebê, só pensar realmente no quarto, só pensar nos chás, nas festas, né? No receber e tal. E no dia entrar em trabalho e ter uma pessoa linda te esperando. Mas não é. Mas não é. Não é, sim, infelizmente. Eu adorei! Quero ficar mais, quero falar também, mais. já deu, quase gente? Mais de um
pouquinho mais de 1 hora. É. Ó, tem um presente pra você. Ah, mentira! Essa sacola, uma sacola muito legal que eu inventei aí o ano passado. Virou carro-chefe do nosso fornecedor, Ateliê das Lopes, Brindes Ateliê das Lopes. Que linda! E aí essa agora sacola. virou a sacola do podcast também. E dentro tem um outro presentinho pra você. Ai, que linda! Nossa, vou mostrar lá nas minhas redes sociais o presente. Elas sabem o que Pode que é? abrir, pode Posso? pegar. Então tá bom. Gente, primeiro, deixa eu só fazer uma coisa que eu ia falar no começo. Olha, eu cheguei. Que lindos! Minha família linda. É, tão especial, né? É, eu fiz A um gente post. cuida de mães, né, Cacau? A gente tem cuida esse de cuidado. mulheres, né? Ai, mentira! Cala a boca! Que chique, né? Amei, a vida nem sempre é tão simples assim, mas é uma delícia. É uma delícia, né? É. Informação faz a gente tornar tudo mais consciente, porque realmente simples. Não, Parir é. no nosso país não é simples. Não. Mas a gente Parir pode não é escolher. simples assim, mas é uma delícia. Mas é uma delícia, é verdade. Podia ser isso. Lindo, obrigada. Imagina. E agora, antes de terminar, eu tenho umas rapidinhas pra fazer. Tá. Que é tá. rapidinho mesmo. Aí Tá. eu vou falar uma coisa e você rebate, tá? Tá. Rapidinho. Vamos lá. Maior desafio. Ai, Muitos. ser mulher e ser mãe ao mesmo tempo, né? Caber Ser- dentro de uma só. Maior alegria. Ai, minha família. Já choro. Ai, uma saudade. Uma saudade, minhas avós. Um arrependimento. Nossa, que Não difícil. pode falar isso. Não Que pode falar isso. difícil, um arrependimento. De, às vezes, não confiar tanto no que Deus tem preparado. Que a gente sofre tanto. E, no fim, É Ele tá lá. tão lindo isso. Referência de mãe. Minha mãe, minhas avós. Uma conquista. Eu sou uma conquista. Isso é uma mulher determinada. Um medo. Um medo. Ah, com certeza, acho que de perder as pessoas que eu amo. Eu tenho esse medo. Eu Um tenho. sonho. Um sonho de ser avó. Ah, meu Deus. Mas, não, As crianças, olha o tamanho do não agora, tá? Não precisa acelerar, não. Mas eu acho que é porque o ser avó, muitas vezes, também... Talvez eu não vá conseguir ser avó, porque se eles não quiserem ser pai e mãe, É. não vou ser. Tá tudo bem. Mas eu tenho muito essa referência que talvez eu tenha que desconstruir, de que é uma referência de deu certo. Que eles também desejaram ter uma família e continuar, sabe? Legal. Porque filhos são heranças, né? Então, quando você não escolhe ter filho, às vezes você fala, cara, O que eu vou deixar? é isso. E uma frase que você estamparia no outdoor, assim. Cacau Care disse isso. Nossa. Um versículo, seja forte e corajosa. Ai, Sempre, muito sempre, lindo. sempre pra tudo. Obrigada. Obrigada, meu Amei amor. você aqui. Também, amei. Vamos nos encontrar em breve, talvez com as Vamos. notícias maravilhosas, né? Deu negativo aquele dia, tá? A gente nem fala, ela vira pra mim e fala assim, acordei enjoada. Aí eu falo, ai meu Deus, deixa eu ver se Deu eu estou negativo, sentindo. eu acho que eu tava nervosa mesmo, porque a entrega Sim, de um por causa evento da muito festa, grande, é. né? Aham. Mas em breve teremos o positivo e no tempo dele, porque No só tempo Deus dele, sabe de no todas as tempo coisas. dele. E eu tô muito entregue e muito em paz. Ai, amei. Que venha esse bebê pra somar, pra te transformar mais. Amém. Pra te ensinar muito mais. Porque quando a gente acha que a gente já aprendeu muito, cara, a gente não sabe de nada, né? Obrigada, amor. E você sabe que eu falei com um dia... Ó, nem era pra estar contando isso, hein? Eu tava numa festa, uma Aham. pastora olhou pra minha cara e falou, preciso falar com você. Aí eu falei, ai meu Deus, ela vamos no cantinho. Ela começou a orar por mim. Teve uma Começou- revelação. Falou, eu te vejo com o bebê no colo. Amém. Fique em paz. E tipo assim, eu não sabia de nada. Se você está... Sabia? Lógico que sabia. Então, eu sei. Você tipo tava assim, sabia. perguntando pra Deus todos os dias. E aí, Deus, vou ter esse neném, aí Deus... Aí ele trouxe ela pra te falar. E Esse foi bebê antes vai da minha vir. cirurgia. Foi antes da minha Foi cirurgia. pra você dar conta de tudo que você passou assim, ele é tão amoroso. A gente precisa ver Deus como um pai amado que te ama a ponto de isso. falar, eu não quero nem que ela perca a esperança no caos que ela vai viver. Então eu já vou jogar isso aqui pra ela ter essa certeza. E quando ela começou a fazer aquelas revelações pra mim, né? Ela falava de um bebê que era pra eu entregar, pra eu confiar. Ela falou até o sexo do bebê, que eu não quero falar pra não gerar expectativas. Ela vai me contar no off. Mas Mas ela... posso falar? Vai ser. E ela falava tudo isso, né? E falava, fique em paz, tal, vai dar... Você vai achar que não, mas vai dar tudo certo. E eu achava que era por causa da cirurgia. E aí depois eu descobri que era por causa da complicação que eu tive. Lógico, que é o Eu caso. só Achou que ia pensava- morrer, né? Exatamente, eu só pensava em Deus. Eu falei, Deus, você me falou que vai dar tudo certo. Então eu vou sobreviver
sair porque pra daqui. parir eu tenho que sobreviver, né? Exatamente, eu pensava exatamente isso. Pra eu parir essa criança que ela me Que disse, vai vir, que tava no meu você colo. me disse, É. eu vou sair daqui. Então eu me mantenho firme e forte. A Foi isso que aliança me dele, salvou. a promessa dele. Graças É a isso. Deus. Eu tenho certeza que essa criança vem. Em breve vem um testemunho aí. Amém. Gente, obrigada! Ai, amei, gente. Também. Tão bom falar de coisa boa, de vida nova, de Deus, né? É. E da palavra dele. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí nossos patrocinadores, a Vista Minha Once, nossa convidada especial. E obrigada se você permaneceu aqui até agora, porque foi amizade longa, mas foi uma delícia, gente. Obrigada. Um beijo. Um beijo e até o próximo episódio.